Olá, estamos novamente aqui no Espaço Cultural Fênix, onde estamos apresentando um novo episódio do podcast Mentes em Movimento. Mentes em Movimento é um podcast que foi criado com o objetivo de apresentar várias situações, várias pessoas que têm mentes criativas, que possuem o dom de terem assim uma mente pré-clara, inteligentes, não só a inteligência que a gente conhece das faculdades, a inteligência da academia, mas também a inteligência emocional, a inteligência do campo, a inteligência do trabalho, vários tipos de inteligência. E hoje nós temos aqui a satisfação de, nesse podcast, trazer um grande amigo, um empresário, um visionário chamado Neivor Canton. E o Neivor é presidente da Cooperativa Central Aurora de Alimentos, que tem uma... Eu vou falar um pouco dele porque ele não vai falar. Tem uma visão estratégica sólida, orientando o crescimento e a diversificação da Aurora Alimentos. Ele tem uma capacidade de antecipar tendências e oportunidades do mercado. Ele tem uma liderança empreendedora, é defensor do movimento cooperativista, promovendo valores da cooperação, a solidariedade e democracia dentro da Aurora e da comunidade. Tem características de resiliência e determinação. Por isso ele foi também eleito o empresário do ano em 2023. E tem muitas outras características. E então nós temos assim essa oportunidade de bater um papo com ele. Eu sou muito grato por essa tua deferência, né, de vir aqui ao Espaço Fênix e participar desse podcast sobre mentes que estão se movimentando para o bem, para o crescimento da nossa região, para o crescimento do nosso país e principalmente dando elementos e ideias e exemplo, a força do exemplo, como estávamos comentando antes, para buscar sim a liberdade através do trabalho, a liberdade através da responsabilidade, a liberdade através da produção, porque se não existir produção, não existe nada, né? Então, para que a gente tenha um país cada vez mais valente, cada vez mais sabendo se colocar e cada vez mais exigindo o que tem direito e que nós possamos defender, sim, um bom tratamento aos nossos condutores, né? Mas que eles respeitem o povo, respeitem as nossas ideias, principalmente a liberdade. Lógico que isso aqui não é um programa político, tá? Por favor, nós estamos só batendo um papo e eu gostaria que você trouxesse depois os números que existem na Aurora, que são, você acabou de me falar também, revisando, são números fantásticos. Então, Neivor, por favor, fique bem à vontade, nós vamos bater um papo aqui e vai durar 1 hora, mais ou menos 1 hora, a gente vai poder se conhecer um pouquinho mais. Excelente, prezado Dr. Paulo, é uma alegria para mim poder sentar-me à mesa, olhá-lo de perto, admirar também toda a sua ação comunitária que faz, um cidadão que está em Chapecó e que todo mundo sabe que você está aqui, né? Sinal que marca o território através do trabalho, da ação, e nós nos sentimos honrados realmente por podermos estar aqui conversando um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre a realidade daquilo que fazemos, da nossa querida Chapecó, do nosso querido oeste catarinense, que tanto aspira ser respeitado, visto como uma referência de crescimento, de desenvolvimento, de bem-estar para as pessoas. Você se referiu ao fato de eu estar militando no cooperativismo e, de fato, isso me causa uma satisfação infinita, porque a gente sente que essa ferramenta chamada cooperação, ela de fato foi criada para fazer o bem às pessoas e quando a gente consegue realizar alguma coisa nessa linha, nessa direção, a gente fica feliz, né? Então, Paulo, eu quero te agradecer muito por esse convite. Estamos certamente aqui para avaliarmos, né, analisarmos um pouco daquilo que Chapecó precisa,
a região precisa, a nossa agricultura, a quem eu devoto um respeito imensurável, porque eu sou originário do meio agrícola, uma família de pequenos produtores rurais, com uma família numerosa. Eu sou o 8º de 11 filhos da minha turma, né? É uma coisa que me deixa feliz e emocionado poder falar. Então, hoje, estando aqui na direção da maior cooperativa agroindustrial do Brasil, né? O 3º grupo de proteína animal do Brasil, e sediado aqui. É aqui que nós fazemos o nosso dia a dia, daqui nós olhamos para o Brasil e para o mundo para fazer ideias, projetos que acabam se tornando realidade. Isso tem sido possível. Nós seguimos os passos de outros que nos antecederam, que foram visionários, sim, eles que foram, e nós damos continuidade a isso. Então estamos aqui para isso, para conversarmos um pouco sobre essa nossa realidade. Que maravilha, né? Eu estava vendo aqui que o cooperativismo começou no Brasil com um padre, né? Um padre belga, Theodor Amstad, em 1885. E foi uma das primeiras cooperativas, foi a cooperativa de leite de Antônio Prado, em 1984. Eu queria saber, assim, Neivor, como que o cooperativismo entrou no teu sangue? Ou seja, quando que você percebeu que isso era para você, né? Que você vem lá, então, de uma família, eu ouvi tua história já lá também no Empresário do Ano, muitos aspectos que você relatou, e aquilo ficou marcado para mim. Eu queria saber para você contar, porque pode ser que muitos que estejam nos vendo e nos ouvindo podem servir assim de pegar como exemplo isso para você nos dizer assim, como que foi isso? Como é que você entendeu isso dentro da tua realidade? Quais foram os passos que você teve que trilhar? Porque não existe crescimento sem dor, né? Não existe. Então, do céu, a gente sabe que vem várias coisas, chuva e outras coisas mais. Mas assim, o que que você percebeu, o que que você sentiu dentro de você que te fez, sabe, essa pegada e conseguir tocar uma empresa que hoje tem, olha, 44.600 colaboradores diretos, tem um faturamento de 23 bilhões 226 milhões, abatem hoje 1,3 milhões de aves dia, 3.500 suínos dia, 35 mil, desculpe, e 1.500.000 litros de leite dia. Isso é um mundo, né? Conta para nós isso, nos ajuda a entender essas coisas. Perfeito. Olha, isso não se fez num dia, né? A nossa organização cooperativa, ela tem 55 anos de trajetória. Começou abatendo 200 suínos dia, foi a suinocultura a primeira atividade a ser desempenhada na indústria, e para chegar a 35 mil, obviamente que foram necessários passos corajosos, investimentos vultuosos, crédito em especial, e o crédito vem quando há pessoas que, uma vez avaliadas, elas fazem por merecer o crédito. Então rendemos homenagem aí àqueles que, de novo, nos antecederam e que eram pessoas confiáveis ao sistema financeiro. Ninguém cresce assim tão facilmente se não tiverem alavancas, especialmente injetando recursos financeiros, né? Então, eu, quando comecei a minha trajetória no sistema cooperativo, foi porque eu vi a minha família que sozinha não conseguiria fazer o fruto do trabalho chegar ao mercado consumidor, chegar aos melhores mercados, ter uma remuneração justa. E pensando bem, existem muitas pessoas que não têm essa necessidade, que sozinhos conseguem realizar seu sonho, viver um padrão de vida bom, morar bem, ter o conforto, porque obviamente tem ou capacidade própria de gestão, tem capital, mas a grande maioria das pessoas não tem isso.
Então elas precisam juntar esforços. E essa, a ferramenta do cooperativismo propicia esse espaço. Então eu fui convidado num primeiro momento, meus pais já participavam do movimento cooperativo como cooperados, simples produtores rurais, e eu que tive a oportunidade de ir para os bancos da escola, enxergar um pouco mais adiante, eu disse, peraí, mas esse projeto pode ser meu também. Eu vou sim aceitar convite para trabalhar em uma cooperativa e fazer carreira no sistema cooperativo. Foi isso que eu fiz. Me parece que foi simples, né? Eu fui convidado realmente para começar como um cooperado, entregar sua produção à cooperativa e ela cuidar da minha produção, processá-la, fazê-la chegar ao mercado. Então a Aurora é um grande exemplo de intercooperação. Hoje você citou números importantes do nosso sistema. Nós somos hoje 14 organizações cooperativas, cada uma delas com sua autonomia, mas porém associadas para processar suínos, frangos, leite, massas, peixes e fazê-los bons produtos, aceitáveis pelo consumidor, apreciados pelo consumidor e fazê-los ir à mesa de hoje mais de 50% das famílias brasileiras conhecem os nossos produtos. E mais de 80 países lá fora, em todos os continentes, também consomem produtos que são produzidos pelas pequenas famílias do meio rural, aqui de Chapecó, do oeste catarinense, mas agora também estendendo nossas ações pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná, pelo Mato Grosso do Sul, aonde estão os mais de 80 mil produtores rurais que todos os dias fazem o seu trabalho, a sua parte e entregam esse produto, confiam esse produto para que a cooperativa processe e faça colocar o seu rótulo que já tem credibilidade mundial. Que maravilha, né? Eu fico pensando assim que esse tipo de exemplo, né? Conseguir se entrar nesse sistema, ou seja, está no DNA, ou seja, é uma situação que vai entrando e que você vê ali a parte do bem. Existe o bem, Perfeito. Porque é o bem comum, né? A força do conjunto se transforma num grupo mais sólido, tem uma melhor condição de fazer esse produto chegar no mercado, uma melhor condição de negociação, uma melhor taxa de retorno e também o aspecto de fixar, né? Fixar o produtor rural na sua base, né? Que hoje está acontecendo, os filhos estão voltando, né? Para cuidar dessas situações, porque está num nível, digamos assim, mais especializado. Eu vejo com muito bons olhos esse movimento e vejo como uma proteção. Realmente é uma proteção. É como, digamos assim, a gente vai deixar assim, vai semeando, né? Vai semeando, vai cuidando, vai semeando e vai cuidando. Isso sempre vai ter uma taxa de retorno para a população e para a região, né? Nós somos testemunhas aí do quanto bem fazem as cooperativas, né? Tanto as cooperativas, em todos os sentidos, né? As de crédito, as médicas, enfim, a da agroindústria. Isso realmente é uma beleza. E a gente espera que isso continue dessa maneira, né? Nós vamos falar mais um pouquinho aí sobre esses aspectos. Eu vi que você publicou aí, escreveu um artigo também sobre as ferrovias, né? Nós estivemos conversando também com o Brock, né? Que é um apaixonado também pelo assunto, é uma bandeira, ele é né? Abnegado nesse aspecto e parece que para esse tipo de situação tem que ser abnegado mesmo. E a gente tem ouvido assim, eu nasci em Chapecó, voltei aqui já fazem 44 anos e eu tenho ouvido essa história de ferrovia já há algum tempo, né? E muitas vezes quando a gente fala alguma coisa sobre ferrovia, muitos viram assim, não, isso aí esquece, né? E participando da SIC agora recentemente, eu tive a oportunidade também de acompanhar, não muito de perto, mas acompanhar as notícias. E você publicou aí alguma coisa nesse sentido da Ferroeste, né, que vem de Maracaju a Cascavel, Cascavel a Chapecó. E aí tem umas histórias muito interessantes sobre isso. E isso me parece que ser vital
para o nosso negócio, ou seja, para a nossa estrutura econômico-financeira no oeste de Santa Catarina e também, lógico, em outras regiões. O que você tem a nos contar sobre isso aí? Muito bom, Paulo. Você vive essa realidade também. Você citou aí o nosso amigo Lenoir Brock, que realmente é uma bandeira. Enquanto presidente da Associação Empresarial de Chapecó, ele deu preferência a esse tema. Eu tive a possibilidade de estar ao lado dele, sempre buscando também dar a nossa contribuição, porque é um tema que a gente não pode tirar da nossa agenda. Todos os dias nós precisamos estar lembrando que estamos trabalhando para conquistar esse que é vital para o futuro da nossa região. E hoje a gente pode dizer com toda a tranquilidade que a ferrovia é um elemento que vai fazer uma autoafirmação na competitividade dos nossos negócios. Eu explico por quê. Nós industrializamos aqui em alta escala e temos plantéis extraordinariamente grandes de suínos, de frangos, de bovinocultura de leite. São animais que consomem grãos. A ração animal é originária do grão, é do milho, é da soja, que nós não temos território suficiente para produzir a necessidade para que esses plantéis possam existir. E se não existem plantéis, não existe a indústria, não existe o emprego, não existe o comércio, a prestação de serviços, e é toda uma cadeia econômica que cresce na periferia dos grandes empreendimentos que empregam. Então, como nós podemos fazer continuar sendo competitivos? Ser competitivo é nós poder medir forças, disputar mercado, ganhar espaço no mercado com outros players do mercado, que podem ser norte-americanos, canadenses, chineses, japoneses, enfim. Quem mais produz o que nós produzimos? A Europa inteira é uma grande produtora ainda de suínos, de aves. Outros países da América do Sul também tendem a crescer sua produção. A Rússia, que já foi uma grande compradora de carne brasileira, hoje ela é autossuficiente e começa a exportar. E nós precisamos ganhar competitividade. E ganhar competitividade é produzir por menos valor. Preço de custo daquilo que nós vamos fazer precisa ser controlado, precisa ser menor. E nós trazendo grãos do centro-oeste do Brasil, do Paraguai, em cima de pneus, isso tem um custo que é difícil a gente pensar por muito tempo sermos competitivos. Então a ferrovia tem um tempo para chegar aqui. Ela vai possibilitar uma redução no custo da nossa produção. Depois a gente vai discutir uma outra ferrovia que já o próprio governo do estado começa a projetar para ligar o oeste aos portos catarinenses para escoamento da produção. Mas entre as duas, nós não temos dúvidas. A prioritária é aquela que vai trazer grãos. É muito mais importante e prioritária do que a expedição das nossas cargas, que hoje se fazem através de containers, através das nossas rodovias também, não grandes rodovias, né? Precisamos melhorá-las, mas que em última análise ainda comportam o escoamento da produção industrial. Então, por isso, Dr. Paulo, que nós estamos concentrando todos os esforços. Sabemos que há necessidade de engajamento de toda a classe política que precisa dar uma contribuição unida, não dispersa, como ainda se observa, para que isso se torne uma conquista. Não que o poder público ou que o Estado deva construir a ferrovia, ele deve dar as ferramentas para que a iniciativa privada possa fazê-lo. Esse é um ponto muito importante, porque é uma situação vital. E vital, o que é vital? Se não ocorrer, vai prejudicar e muito toda a nossa região. Por isso é o apelo, né, quando a gente fala sobre esse assunto, de realmente o povo
quando eu falo povo, eu falo assim, quem mora aqui, quem vive aqui, é o empresário, né? O político, mas principalmente o empresário, né? O empresário de um modo geral, que ele trabalhe sobre isso, que ele fale sobre isso, que não seja um impeditivo, que não seja alguma coisa proibida de falar e que também possa, de forma naturalmente educada, polida, mas firme, né? Cobrar das lideranças políticas uma posição no sentido assim, porque só existe isso porque nós produzimos. Eu estava falando até numa outra situação, assim, o quanto que retorna de valores para a nossa região e o quanto que é produzido aqui. Se fosse o contrário, você já imaginou, Nevor? O que seria isso aqui? Mandamos 100 bilhões, voltam 27, 28, se voltar. Volta para lá, mas para cá, quanto volta? Então, quando isso acontecer, e eu penso que isso vai acontecer um dia, porque precisa acontecer, porque é justo que a maior quantidade de recursos fique no local onde se produz, porque ali está o esforço, e que, lógico, se envie uma parte para manter a estrutura administrativa, político-administrativa, num país que precisa ser revisto muitas coisas, mas só o suficiente. O suficiente, porque quem produz riqueza merece fazer usufruto dessa riqueza, e não o contrário. Isso também é algo que precisa trabalhar nesse nosso país, para não haver essa dissonância, ou seja, se destoa muito o nível de produção e o nível de retorno que vem com saúde, com educação, com a parte de moradia, enfim, não fazendo nenhum comentário a nível político, mas assim, a nível do que é justo, seguindo as leis que regem o nosso universo. Equilíbrio, né? É um equilíbrio e precisa ser atingido. Mas ótima essa sua explanação sobre as cooperativas, né? Sobre a cooperativa. E é algo assim é uma coisa gigante. Você assim está vivendo uma experiência que eu fico imaginando como é que é esse teu dia a dia, a tua rotina de trabalho para poder, nesses níveis de administração, de cuidados, preocupado com o mercado exterior. Como que você vive isso assim? Conta para nós aqui. Olha, tudo é possível quando você tem equipe, né? E esse trabalho não é um trabalho unicamente meu, nem de pouca gente, é de muita gente, né? O Dr. Paulo já citou aí, hoje nós temos 44.600 colaboradores. Diretos, todos eles com carteira assinada, contribuindo para a Previdência e mantendo a viabilidade dela, mas, acima de tudo, pessoas que ajudam a pensar a nossa organização, né? Então, quando você tem boas equipes, e eu tenho dito, faço questão de dar ênfase a isso, eu tenho sido uma pessoa de sorte em me fazer cercar de pessoas que contribuem, que eu não preciso estar 24 horas por dia imaginando o que é preciso fazer agora nessa ou naquela frente, porque as pessoas que lá estão trazem as sugestões, os projetos e apenas recebem o ok para que deem continuidade. Não formar time é ganhar campeonato, é levar troféu para casa, né? E nós temos tido esse privilégio. Eu acho que ao longo de toda a história da Aurora, ela demonstrou pelo seu crescimento, a sua trajetória, demonstrou de fato que sempre soube compor bons times. E isso fez com que continuemos ainda nesse momento a entregar novas fábricas, crescer mais o nosso número de colaboradores. E isso é importante porque cada vez que nós colocamos um tijolo a mais na nossa construção, são mais empresas rurais que ganham estabilidade e que vão fazer, já temos um bom ensaio nesse sentido, mas vão fazer da nossa agricultura um verdadeiro cartão postal. Hoje você já anda pelos nossos interiores e vê empresas rurais maravilhosas, nosso produtor rural morando bem, tendo uma qualidade de vida
por isso que você se referiu, os filhos e as filhas que saíram para estudar ou para buscar, quem sabe, outras oportunidades, começam a retornar ao meio da onde saíram, porque ali tem uma perspectiva de uma qualidade de vida. E nós temos projetos e temos em andamento já há algumas décadas, projetos que pensam nas pessoas, na melhoria desde a autoestima do nosso produtor rural, da sua família. Não é um trabalho só voltado ao chefe da família, que já nem existe mais, né? Agora é a família, né? E fazendo com que eles se sintam bem no meio onde habitam. Morar em casa bonita, em casa confortável, ter um jardim e ter uma instalação adequada, isso dá prazer. E aí volta lá o filho, a filha que se formaram engenheiro agrônomo, veterinário, tecnólogo em agricultura, técnico agrícola, enfim, são as mais variadas formações que hoje são possíveis buscar, e aplicar o seu saber, a sua inteligência em cima dessas propriedades, fazendo-as que tenham a sucessão. Nós viajávamos há algumas décadas atrás, já conhecendo a agricultura europeia, e víamos lá, os produtores nos mostravam que a mesma propriedade já estava na quarta, quinta geração. E nós olhávamos, bom, mas nós somos uma região jovem ainda, né? Uma região de poucas décadas, né? Aqui nós temos, as comunidades mais antigas têm um centenário de história. Mas aí não seria possível que muitas gerações já tivessem por ali passado. Mas nós estamos plantando isso agora para que as futuras gerações possam dizer o mesmo que os europeus lá do Velho Mundo estão a dizer agora. Interessante. Esses dias e agora nessa atividade que eu estou exercendo aqui também na empresa, eu saí para visitar umas propriedades rurais e grande parte delas já com asfalto. E isso está sendo assim, é outra coisa, né? É outra coisa. E também tive a oportunidade de visitar um amigo de muitas décadas e fui visitá-lo, fazia tempo que eu não visitava, fui visitá-lo na casa. Ele me mostrou a casa dele com orgulho, mas assim, com uma postura e realmente a casa dele tá um brinco, assim, uma maravilha. Enorme, uma casa muito boa. E um agricultor, né, que se fixou e está produzindo até hoje. E eu penso que isso faz parte dessas melhorias, né, que vão fixando esse ecossistema que se cria, né, esse microclima, esse ecossistema que se cria para que as pessoas se desenvolvam. Me conta um pouquinho, eu estive visitando a Aurora também, estive conversando lá sobre a fundação. Vocês têm uma fundação fantástica, né? Me falaram os números, me contaram algumas coisas lá que eu estive visitando, e eu fiquei impressionado com a maneira como vocês cuidam dos colaboradores, as oportunidades que têm, como que funcionam, e assim me chamou muito a atenção o cuidado, esse carinho que tem, né, da fundação. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu trabalho numa fundação que é a Fundação Logosófica, e lá é um trabalho voluntário. E assim, eu gosto muito desse aspecto de fundação. E vocês têm um exemplo lá, conta para nós um pouquinho disso. Olha, a fundação que leva o nome do a nossa bandeira, né, que foi o seu Auri Bodanese, ela foi reativada, ela foi criada primeiro com um princípio, ou com um objetivo de ser uma espécie de fundo de pensão dos empregados da Aurora. Passados alguns tempos, buscou-se outras alternativas para essa finalidade. E aí, então, o que aconteceu? Reativamos em 2007 a Fundação Auri Luiz Bodanese para ser o braço social da Cooperativa Central Aurora. O que fossem ações voltadas ao social, a Fundação teria que cuidar. E olha, foi uma cartada extraordinária, né? Uma acertada, né? Nós começamos com programas em diversas áreas, mas a Fundação tem assim uma grande preocupação com o aspecto ao redor daquilo que nós fazemos. Não só com o nosso empregado, mas também com a comunidade próxima aos nossos empreendimentos. Porque a gente sabe que
se nós temos um empreendimento em determinado endereço, as pessoas que o cercam provavelmente têm alguma coisa a ver com esse empreendimento. Se não trabalham diretamente, mas quem sabe sofrem uma influência desse estabelecimento, influência que pode ser positiva ou negativa, né? E então a Fundação precisa olhar para isso. E ela tem feito isso com brilhantismo, né? Nós colhemos assim frutos extraordinários. Fizemos parcerias com, por exemplo, Fundação Guga Kirten, que também tem programas sociais muito importantes, mas fizemos, eu fico super admirado quando a nossa equipe da Fundação consegue fazer casamento cooperado. Você sabe que já foram feitos mais de 1000 casamentos. Olha só. Que continua sendo o sonho de muita gente. Pode não ser para muita gente, mas para muita gente é. E com 100% de patrocínio, né? De maneira que o casal realiza um sonho que sozinho não conseguiria. Então você reúne lá 30 casais, 20 casais e faz uma festa, uma cerimônia, faz o casamento tal qual ele deve ser segundo as leis, a lei civil e a lei religiosa também, para quem ainda considera. Mas cada empregado da Aurora, essa é a política que a Aurora adota, tem o direito, se assim ele quiser exercer, de 12 horas por ano ser voluntário. Então é nessas horas que nós temos mais de 3.000 voluntários no nosso quadro de funcionários que vão fazer uma ação social, que vão pintar uma escola, que vão cuidar de uma horta escolar, que vão ver uma sede de um estabelecimento hospitalar. Até presídios já foram trabalhados pelas nossas equipes no sentido de melhorar as condições. Enfim, seriam aqui inúmeras as ações que a gente poderia citar, que são a ação dos nossos voluntários. O grande patrimônio da Fundação Auriles Gudanese são os seus mais de 3.000 voluntários que todo ano dedicam, e a gente libera por 12 horas do trabalho normal. Mas eles não se bastam nisso. Eles vão fazer as horas de trabalho pela Fundação em finais de semana. É comum você ver mutirões, inclusive, limpando rios, recolhendo lixo e assim coisas dessa natureza. É espetacular. Que exemplo, né? Isso realmente é um exemplo a ser seguido e parece que essas boas ações, né, é a maneira como o bem que se produz nessa cooperativa passa à comunidade. Então é como se Deus, né, olhando tudo isso que é feito ali, possa fazer chegar a outras pessoas, porque Deus se comunica com a gente de várias maneiras, né? Normalmente ele não vai dizer assim, olha, Nevor, quero te dar um presente aqui, né? Ele vai te apresentar uma pessoa, ele vai te apresentar um trabalho, vai te apresentar uma comunidade, ele vai fazer você ter essas experiências, viver essas experiências, sentir essa gratidão, esse movimento interno que você acabou de manifestar agora, né? Que dá para perceber aí na voz, no coração, realmente fala com o coração. Por isso que é importante não separar a mente do coração, né? A gente deve mergulhar a mente no coração e aí fazer as nossas atitudes. E me parece que a cooperativa tem conseguiu, tanto é que se mantém estável e crescendo num mundo bastante competitivo, bastante turbulento, né? Mas que vocês são exemplos dessa estrutura, dessa solidez e com sentimento, com coração. Isso me chama muita atenção. Inclusive, à época, está presente aqui a Rita, né, que é a nossa administradora aqui da empresa, que foi junto conosco e que nós participamos lá e ficamos muito impressionados. Saímos de lá assim, olha, rendendo boas homenagens aí à fundação que vocês mantêm. E é um exemplo mesmo. E esse exemplo de cooperativas, né, o cooperativismo em todas as partes, as fundações que existem, né, as fundações reais, né, que existem de verdade, né, elas são uma base, é um tecido social. Um tecido social que esse é inabalável. Esse ninguém pode conversar,
né? Não tem muita conversa com o tecido social. O tecido social existe e se ele for saudável, né? Se ele for saudável, ele rejeita qualquer outro tipo de situação. É como o nosso organismo, né? O nosso sistema imunológico, enfim, as empresas, todas elas têm uma estrutura e elas preservam esse aspecto do bem. Neivor, assim também, né? Nós estamos aqui hoje no Espaço Fênix, Espaço Cultural Fênix, aqui junto a Gran Cru, que é o Carpevan, que está aí está colaborando conosco aí. Nós estamos experimentando um Chateau Saint-Michel, é um Cabernet Sauvignon, Columbia Valley, Estados Unidos, né? Ele tem realmente ele é suave, né? A gente está aí degustando esse vinho, os taninos tranquilos, assim. Eu não entendo muito de vinho, mas é muito agradável, né? Esse educar as papilas gustativas. O problema é quando você educa a papila gustativa para alguma coisa boa, você não consegue voltar, né? Parece que isso aí é bem relacionado também com a nossa vida. Quando você vive experiências que são experiências que te abrem, né? Abrem a mente, ou seja, tem uma expansão da consciência, ou tem uma expansão da mente. Quando você vê essas centenas de viagens que você fez, e se você puder relatar uma delas, 2, seria ótimo, né? É onde você viu assim novas culturas, a expansão. Eu tenho certeza, né, como acontece em todas as viagens, que quando a gente vê algo novo, você se encanta com aquilo que você vê, e na sequência, pelo menos para mim, assim, como é que eu posso aplicar lá na minha terra, né? Como é que eu vou trazer isso para minha gente, para o meu povo, para minha família, né? E eu penso que essa é a grande diferença entre quem vai fazer uma viagem de lazer ou de trabalho, né? E que enxerga as possibilidades de criar algo semelhante, logicamente usando aquilo que nós temos aqui, né? Mas criando uma célula mental, sabe? Criando um propósito, né? E quando volta dessa viagem, já tá... A minha mente funciona assim, eu estou sempre pensando em coisa, criando... Às vezes eu não consigo realizar, mas que eu penso, né? Cria, como é que poderia ser, como é que vai ser isso? Muitas vezes eu vejo que muitas vezes se pensa e se planeja fazer algo que só vai dar certo daqui a 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos. Mas o importante é começar, porque as pessoas que vivem aqui, os nossos filhos, netos, bisnetos, eles vão se beneficiar daquilo que você viu lá fora, daquilo que você aprendeu aqui dentro, na tua experiência que você consegue compartilhar. Estamos falando agora há pouco, e você no intervalo, né, que a gente estava falando sobre esse aspecto dos valores, que eu te admirava porque você tem uma capacidade de transitar em vários lugares, né, e sempre com essa leveza. E eu não tenho essa condição. Então, assim, eu acho muito interessante e ver que aí você manifestava que isso vem do berço, vem das experiências, né? Eu também tenho minhas experiências de infância, nasci, me criei aqui em Chapecó, saí para estudar, depois voltei, e realmente esses aspectos do que forma o caráter, inclusive eu vou ter uma atividade mais mês que vem, em Joaçaba, sobre educação de filhos e sobre a formação do caráter das crianças, onde tem aspecto da história de cada um, porque só você conhece a tua história. Só você sabe quando que você resolveu se conduzir com aqueles valores morais, quando você viu no exemplo dos teus pais, no sofrimento que eles tiveram, na luta que eles tiveram, naquela batalha que eles tiveram, ou quando você deu a primeira... Espero que a Sueli não esteja vendo, a minha esposa, ela assim, quando você deu a primeira tropicada no dedo, assim, que você estourou aquela unha que doeu, né? Doeu, você tem aquela dor. Isso acontece e aconteceu muito. Por isso que as experiências, elas precisam acontecer. Os nossos filhos, agora recentemente, atendi um paciente que retornou e que ele me falou assim que eu havia curado da asma. Eu falei, acho que não curei da asma, mas ele tinha 7 anos. E a recomendação que eu dei aos pais na época
é que eles liberassem ele, que deixasse ele brincar no barro, que ele se machucasse, que ele brincasse bastante. Por quê? Porque é jornada imunológica, assim, a pessoa vai aprendendo, o organismo vai aprendendo com as experiências. E muitas vezes a gente deixa todo mundo preso, não deixa o colaborador pensar. Quer que ele pense conforme a gente quer, e aí as coisas não andam. Me fala um pouquinho sobre essa formação do teu caráter. O que você viveu e o que você valoriza dessa tua trajetória e que você com certeza está passando e está transportando isso para a tua empresa, para a tua família, logicamente, que é outro ponto fundamental, e talvez o mais importante, que é a família, a nossa família e a família humana, né? Para a gente falar uma coisa mais ampla assim. Ô Paulo, você faz a gente fazer uma outra viagem, né? Além daquela que a gente vai lá fora, vê oportunidades, né? Recentemente fui para o Japão e fui exatamente para saber onde é que estavam consumindo o nosso produto que nós mandamos aqui para lá e ver as condições culturais que eles levam em conta, porque nós estamos falando de uma espécie de uma cultura milenar, né? Que se difere muito da nossa, né? Mas eles estão comendo o franguinho nosso, o suíno nosso, que nós fazemos ali no interior, que nós processamos dentro das nossas fábricas, e eles consomem e gostam. Então isso chama a atenção realmente. Como é que nós somos capazes de fazer isso? Chegar lá, né? Fazer chegar lá nas condições que querem. Lá no Japão, por sinal, o alimento é um presente. Ele tem que ser milimetricamente produzido. A espessura, a largura, o comprimento, enfim, tudo isso tem que estar muito bem acabado. E nisso ele se propõe a emprestar pessoas deles para colocá-los dentro das nossas fábricas e nos ajudar a fazer esse produto do jeito que eles querem. E isso significa mais valor agregado. Eu posso ter uma margem melhor, me dar condições melhores de produzir esses produtos para eles. E nós já edificamos salas inteiras dentro das nossas fábricas para exatamente se enquadrar dentro daquilo que eles querem. Da cultura. Da cultura que eles querem, é cultural. Sim. E lá eu vi então, agora recentemente, nas praças, debaixo das cerejeiras que estavam floridas, por sinal, e você me fez lembrar com a tua cerejeira aqui, que eles se reúnem como sendo verdadeiros piqueniques, nós chamamos piquenique, né? Estendendo lonas na grama, e sentando ao redor do alimento e consumindo eles ali, preparados sob as mais variadas formas. Mas nós podemos ver que alegria que dá para nós ver o nosso rótulo dos nossos produtos sendo colocados à mesa do japonês. Imagine só, quando é que um produtor rural, um pequeno produtor rural aqui do oeste catarinense, poderia ele, sem a ação de um sistema cooperativo, fazer isso chegar à mesa do japonês? É uma honra, né? É uma honra, é uma alegria, certeza. É uma emoção. Com certeza. Né? Uma honra. Então, isso precisa ser valorizado. E quando você fala dos nossos valores, eu sempre fui da simplicidade. Nossa família era uma família simples, porque nem tinha como não querer ser simples, né? Sentávamos em bancos de madeira, porque cadeiras estofadas não existiam. Isso é a nossa infância. Fomos à escola de pé no chão. Calçado só excepcionalmente, né? Quando Deus mandava uma geada muito forte, né? E assim nós crescemos. E o que nós colhemos disso? Fomos temperados dessa forma. Que era preciso valorizar a vida, o trabalho, as conquistas, né? Viver bem, viver corretamente. E aí começaram empreendimentos, sozinhos não dava, tinha que ser associando-se, né? Então isso ensina muito os princípios do nosso sistema. Mas de repente a gente viu que esse negócio dá certo. Colocando um pouco mais de gente, um pouco mais de vontade, de investimento, de inteligência, se cria uma organização que depois devolve à comunidade
com juros e correção monetária. Então, eu acho que você poder dizer que pratica o cooperativismo parece uma coisa vazia, mas tem que parar e olhar que o tempo é necessário para se construir ações que depois aparecem aos olhos da população, da comunidade, e que hoje nós até, de uma maneira um tanto quanto pretensiosa, né, costumamos dizer assim que todo governo bem intencionado quer ser parceiro do cooperativismo, porque o cooperativismo acaba fazendo aquilo que é o papel de qualquer governo bem intencionado. Exatamente. Exatamente. Interessante que essas experiências, né, que a gente vive na infância, e como você trouxe, né, realmente eles dão a têmpera do espírito. É a têmpera do espírito. E como é que a gente faz a têmpera, né? A têmpera é no crisol das experiências, é naquele calor, né? Naquela hora que você diz assim, será que vai dar, tchê? Né? Será que eu vou conseguir? Né? Você ousa um pouquinho mais, respira fundo, pede ajuda do próprio Espírito e ajuda do Criador e vamos em frente. Eu penso que essas pessoas mudam o mundo. Essas pessoas mudam o mundo. O associativismo pode mudar o mundo, sim, sabe? Buscando novas informações, buscando essa têmpera, né? E vai trazer, assim, às regiões onde atua uma qualidade de vida muito melhor, como já está acontecendo. E a possibilidade, digamos, de um conjunto grande, né? Hoje a Aurora é uma potência, é gigante, e isso protege. Isso protege a região, né? Protege a região de ataques, protege a região de muitas coisas, não sem luta, com muitas lutas, né? Então eu fico muito feliz aí de ter ouvido isso. Vamos lá, nós estamos agora na parte que está quase terminando o nosso tempo. Nós precisamos falar sobre a projeção do futuro de Chapecó, como você que tem essa visão, que circula em todos os meios possíveis e imagináveis de pessoas que pensam no bem, empresários de sucesso, representando umas milhares e milhares de... Nós estamos falando aqui de 44.600, mais 80 mil cooperados diretos, é isso? Estamos falando aí de um universo de 150, mas nós estamos falando mais ou menos uma área de influência de 700 mil pessoas. Que você, a empresa que você representa, tem uma influência que vai levar essas pessoas. Falando então do futuro de Chapecó. Chapecó cresce, Chapecó é um oásis, demora para entrar e numa crise sai mais rápido. O povo é trabalhador, a alma é boníssima. Como que a gente vai viver o futuro de Chapecó para que nós sejamos respeitados, reconhecidos, referência em vários aspectos, para que a gente possa, assim, sabe, nós já sentimos orgulho de ser chapecoense, lógico, né? Mas a gente não pode ficar se achando muito, porque tem que ter realizações, né? E como que você vê o futuro de Chapecó, o futuro do cooperativismo, da agroindústria, assim, indo para o nosso bate-papo final aí, e agradecer, logicamente, depois a gente faz um encerramento aí. Doutor Paulo, para se falar de Chapecó, a gente precisa pedir licença, né, a quem estava aqui há muitas décadas antes que eu, né? Mas eu diria que, de novo, a simplicidade precisa estar presente quando se faz uma análise dessa natureza. O tema é complexo? Pode até parecer, mas quando eu falo de simplicidade, é olharmos para aquilo que já foi feito e lembrar que é preciso continuar fazendo. Nós não podemos pensar em substituir aquilo que já está pronto ou que está sendo feito. Eu, na última Mercoagro, quero citar aqui uma questão bem concreta que me ocorre agora.
eu não conhecia tanto quanto a Mercoagro me propiciou conhecer. Eu fui ver e me contaram as histórias, que não são poucas, são diversas, que pequenas indústrias de fundo de quintal, que nasceram para prestar serviços aos primeiros frigoríficos que surgiram em Chapecó, se tornaram grandes exportadoras de equipamentos e tecnologias para o mundo. Começaram assim, à sombra dos empreendimentos já maiores, e se desenvolveram, e hoje eu poderia citar N nomes de empresas pujantes que estão aqui fazendo o desenvolvimento de Chapecó. Então, nós temos grandes empresas, temos médias empresas e pequenas empresas que serão grandes também amanhã ou depois. E novas pequenas hão de continuar surgindo. É assim que uma região se fortalece, se perpetua como região desenvolvida. O Dr. Paulo falou antes do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que aonde que atuam empresas fortes, cooperativas fortes, ele é maior, é melhor. É comparável ao IDH de países desenvolvidos, que nós, infelizmente, como um todo no Brasil, ainda não somos. Poderemos ser? Ora, nós temos tudo para ser. Demora um pouco demais, porque muitas vezes nós entregamos o comando de certas ações públicas, em especial, não temos muita sorte na escolha, né? Que bom se fosse sorte, né? E assim, eu quero crer que Chapecó, olhando para o seu presente e para o seu futuro, ele vai continuar sendo uma região de referência. O Chapecó que vai carregar consigo o grande oeste, meio oeste, que são fortalezas econômicas, com pessoas que são o maior patrimônio que nós temos. Por isso que somos fortes, somos desenvolvidos até certo ponto, porque a qualidade das pessoas que nós temos é primordial, e nós as temos. Então quero crer assim que eu sou um otimista em relação ao presente e ao futuro da nossa região, e vamos continuar a fazer com que não só o cooperativismo, mas especialmente o cooperativismo que nos cabe, cumpra seu papel de vanguarda em trazer novas opções, diversificar seu portfólio de produtos e assim agregando valor e mantendo o nosso povo com bem-estar. Que maravilha, né? Muito, muito bom. Eu sou testemunha, assim, conheço vários empresários que exportam para o mundo todo, que criaram máquinas embasadas nesse aspecto, né? E começaram pequeno e estão muito bem. E que ótimo, né? Porque eles voltam, trazem recursos para cá, movimentam aqui, ou seja, toda a economia, isso é muito bom. Deivor, olha, um grande prazer e sempre é bom te ouvir, conhecer parte que a gente não conhece ainda, né? E é uma alegria muito grande. E eu gostaria de dizer assim, muito grato, né, a nossa equipe que está aqui reunida para trazer isso para que muitos conheçam também a tua história, a história do cooperativismo, outras histórias que são histórias que elas enaltecem o ser humano e elas servem de exemplo. Porque o mundo que gira, o mundo que acontece, são feitos por pessoas que pensam, são pessoas que têm valor, que não têm temor, elas têm receio, mas não têm temor, porque o temor paralisa, e elas ousam realizar os seus sonhos. E elas ousam, no caso da cooperativa, chamar outros para conseguir realizar isso. Então, eu te agradeço muito, gostaria de enviar aqui um grande abraço a todos os cooperados, a todos os colaboradores, porque são um exemplo, a fundação, né, que vocês têm a Auriba Danese, né, e dizer que eu me sinto muito honrado de tê-lo recebido aqui, sabendo que recebendo você aqui hoje, eu estou recebendo todos esses cooperados, todos esses colaboradores que fazem a diferença na nossa região, e eu tenho certeza, eu consinto contigo,
nós estamos e vamos conseguir, sim, esses aspectos vitais para a nossa região. E nós vamos trocar a sorte por indicação. Sabe, um dia nós vamos trocar a sorte por indicação, nós vamos chegar e vamos realmente fazer acontecer isso de forma adequada. Eu tenho muitas ideias sobre isso, tenho algumas teorias também, mas isso no momento adequado a gente vai conversar. Muito obrigado. Fantástico. Olha, muito obrigado. Parabéns pela sua Feliz explanação. por ter me dado essa hora. Não, eu Obrigado. que agradeço. Vamos tomar um vinho, fazer um brinde e desejar a todos aí saúde, muitas alegrias e sucesso em tudo que realizarem. Obrigado, Neymar. Obrigado a você.